Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e no episódio de hoje a gente vai falar de 6 tendências de marketing para 2026 que vão merecer a sua atenção. Pois é, o ano começou e tá na hora de se preparar para as novidades que o mercado tá trazendo. Então, vem comigo! Veio aí, hein? 2026. E eu já vou te dar um spoiler. Esse ano não traz nenhuma grande tendência disruptiva. Eu posso te dizer que é mais um ano de estruturação, mais estratégica, de movimentos que começaram em 2025. Um ano de menos tática avulsa e mais sistema, menos hacks e mais estratégia. E eu preparei esse conteúdo a partir de leitura de muitos estudos e relatórios recentes, cruzando também com a minha experiência prática atuando com grandes marcas em escala. Não é um episódio sobre previsões vazias, é sobre o que vai ser relevante observar e estruturar para enfrentar os desafios reais de 2026. Se eu puder resumir um pouquinho do contexto atual que vai moldar o comportamento dos consumidores nesse ano, primeiro que a atenção ela tá muito mais cara, a confiança ela também tá mais escassa e o consumidor ele tá hesitante. A eficiência do marketing vai depender muito da integração entre marca, mídia, conteúdo, comunidade, experiência e mensuração. Então, ao longo desse episódio, eu quero que você ouça essas 6 tendências não como uma lista solta, mas como peças de uma mesma engrenagem, porque elas se conectam e é justamente essa conexão que vai definir 2026. Vamos nessa! Primeira grande tendência, Creator Economy 2.0, UGC e essa atenção em memificação. Para 2026, a discussão sobre creators precisa ir muito além do papel tradicional de mídia. O que começa a se consolidar é uma Creator Economy 2.0, em que criadores de conteúdo passam a operar como uma infraestrutura estratégica das marcas, e não apenas como aquele canal de distribuição. O crescimento dos micro e nano creators responde a 3 pressões estruturais muito claras do mercado. Primeiro, o aumento contínuo do custo por mil, o CPM. Segundo, a necessidade de escalar a produção de conteúdo sem perder a autenticidade. E terceiro, a busca por maior credibilidade cultural. E os estudos de mercado vão mostrar que micro e nanos, em média, têm taxas de engajamento superiores a grandes influenciadores, além de permitirem uma presença mais contínua, distribuída e sustentável ao longo do tempo. E é dentro dessa lógica que o GC deixa de ser apenas um conteúdo gerado pelo usuário e passa a ocupar um papel central na arquitetura da comunicação. E os dados ajudam a explicar isso. Pesquisas da Bazaar Voice mostram que páginas de produto que utilizam o GC pode ter um aumento superior a 150% em conversão. Levantamentos da WARC também indicaram que anúncios baseados em UGC podem ter um CTR, ou seja, aquela taxa de clique até 4 vezes maior do que simples peças institucionais. E estudo da Starkla e da Nosto apontam também que conteúdos gerados pelo usuário são percebidos mais de 2 vezes como autênticos do que conteúdos produzidos diretamente pelas marcas. Mas aqui tem um ponto muito importante. O impacto do GC não é só performático, ele é cultural. E é aí que ele se conecta a um outro movimento central. Por exemplo, a memificação como linguagem. Em 2026, meme não é só piadinha nem aquele recurso tático. Meme é código social, em resposta principalmente a essa saturação de anúncios artificiais, excessivamente polidos, e agora muitos anúncios que vão sendo acelerados por criação de IA. O público começa a preferir conteúdos que carregam imperfeição, conversa, humor e mais humanidade. Memes funcionam como um atalho cultural. Eles desarmam resistências e criam identificação com muito mais rapidez do que discursos publicitários tradicionais. E é nesse cenário que a grande virada acontece. Entender que anúncios de alta performance em 2026 não apenas vendem, eles também entretêm. A venda deixa de ser só o ponto de partida da narrativa e passa a ser consequência da atenção, da identificação e do envolvimento cultural gerado ao longo do caminho. O GC, creators, memes e entretenimento não são tendências isoladas. Elas formam uma arquitetura de atenção e credibilidade fundamental para as marcas que precisam competir nesse ambiente de alto custo, de excesso de estímulos e escassez de confiança.
Tendência 2. Community Lead Growth, como resposta à hesitação dos consumidores. É isso mesmo, quando a confiança migra das marcas para as pessoas, a construção de comunidade deixa de ser um acessório e passa a ser estratégia. Mesmo com branding consistente e mídia ativa, muitas marcas estão enfrentando um padrão recorrente. O consumidor entende a proposta, demonstra interesse, mas hesita. Pesquisas globais como o da Edelman Trust Barometer e estudos da McKinsey mostram que recomendações de pares têm impacto significativamente maior na decisão de compra do que mensagens publicitárias tradicionais. Em alguns levantamentos, o peso da recomendação chega a ser 2 vezes maior do que da publicidade paga. E é nesse contexto que o Community Lead Growth, ou seja, essa estratégia de construção de comunidade, ganha muita relevância. A construção de comunidade não é só sobre criar um grupo por criar, é sobre estruturar ambientes de troca, de validação e pertencimento, onde a confiança se constrói de forma mais contínua. E eu aproveito para lembrar, eu já fiz um artigo completo e também um episódio sobre Community Lead Growth, que é o episódio 63 aqui do Papo Bis, só sobre esse assunto, vale muito a pena você ouvir. Comunidades bem estruturadas, elas fazem 4 coisas muito importantes. Elas reduzem fricção de compra, fortalecem a retenção, geram defesa espontânea da marca e ajudam a amortecer o custo de aquisição no longo prazo. Tendência 3. Custo por mil altíssimo. Isso já é uma realidade permanente. Agora vamos para uma tendência que é mais incômoda, porque ela não tem glamour nenhum. O CPM alto já é uma realidade permanente. Relatórios como o da Wark Media e a análise da NP Digital mostram uma curva constante na alta do CPM desde 2019, com uma forte aceleração a partir de 2022. E no Brasil, projeções indicam um novo repasse de custos e impostos por parte das plataformas, com estimativa de aumento adicional de 10% a 15% no custo final de mídia em 2026. O guia estratégico que eu analisei é muito direto. O aumento do custo de mídia deixou de ser tendência e já virou uma realidade contínua. Na prática, isso muda o papel do paid, do pago. Ele continua relevante, mas perde a função de motor único de crescimento. Quando o custo de aquisição sobe de forma estrutural, a dependência exclusiva de mídia paga começa a gerar margens mais pressionadas, ciclos criativos mais curtos, maior dependência das plataformas e menos previsibilidade de crescimento. O desafio, então, deixa de ser como comprar mais mídia e passa a ser como sustentar eficiência apesar do custo. Tendência 4. O branding volta a atuar como performance, é esse pêndulo voltando ao centro. O que isso significa? Durante anos, branding e performance sempre foram tratados como forças muito opostas, um ligado à construção simbólica, o outro à conversão imediata. E esse tema, inclusive, também já foi foco aqui no episódio 68 do Papo Bis, com uma Lagris, que eu recomendo demais essa entrevista. Mas estudos clássicos de efetividade, como o da Nielsen e da Wark, mostram que essa separação não se sustenta mais. Alguns dados ajudam a dar dimensão disso. Análise de Share of Voice, que é aquela métrica que mede a visibilidade e a participação que uma marca tem nas conversas de mercado, indicam que marcas que têm esse Share of Voice acima da participação de mercado tendem a capturar crescimento incremental ao longo do tempo, segundo a Wark. A Edelman Trust Barometer mostra que mais de 80% dos consumidores afirmam que confiança é um fator decisivo para considerar uma marca. E levantamentos de longo prazo mostram que empresas com consistência de marca apresentam ganhos entre 10% e 20% em crescimento de receita no médio prazo. Ou seja, branding deixa de ser só topo de funil e passa também a operar como infraestrutura de decisão. Ele cria contexto emocional, simbólico e cognitivo que vai influenciar na eficiência de mídia, na sensibilidade a preço e retenção de público. E é aqui que o marketing de experiência ganha também um protagonismo como desdobramento natural dessa lógica. Relatórios recentes indicam que cerca de 80% dos gestores de marketing já investem em experiências presenciais ou digitais, não apenas como awareness, mas como motor de conexão e conversão. E a lógica é simples: experiência gera vínculo, vínculo gera memória e memória gera preferência.
No cenário onde o CPM está muito alto, experiências bem planejadas deixam de ser um extra e passam a ser ativos estratégicos de marca capazes de sustentar eficiência no médio e longo prazo. Vamos de tendência 5. A mensuração entra numa fase mais adulta, mais madura. Se o branding ganha centralidade, a mensuração precisa evoluir junto. A régua do last click não explica as complexidades da jornada atual. E é por isso que o MMM, que é o Marketing Mix Modeling, volta a ganhar protagonismo, especialmente em discussões de conselho e liderança. Relatórios da Nielsen e da Google Marketing Platform apontam que o MMM como um método muito mais eficaz para mensurar impactos incrementais reais de branding e mídia, entendendo a contribuição do awareness na receita futura e equilibrar investimentos entre curto e longo prazo. Enquanto aquela lógica de mensurar o pixel responde quem clicou, o MMM responde outras perguntas, como quanto cada real investido em marca retorna em receita incremental? Qual é o ponto ótimo entre awareness e performance? Em que momento cortes em branding começam a corroer margens futuras? Essa mudança de régua deve se intensificar em 2026 porque ela conecta marketing à lógica financeira do negócio e não apenas ao dashboard de mídia. Última tendência, tendência 6. Claro que tinha que ter, né, gente? A IA e os agentes, que a gente passa a olhar um pouco menos como ferramenta e mais como sistema. E aqui vale uma distinção muito essencial. 2025 foi o ano de experimentação das IAs. Testes, prompts, automações pontuais, ganho de velocidade. 2026 tende a ser o ano da IA estratégica. Pesquisas da Gartner e da McKinsey indicam que mais de 90% dos times de marketing já usam IA em alguma etapa do seu trabalho. O desafio, portanto, não é mais usar IA, é como integrar a IA à estratégia. E o avanço mais relevante está nos agentes de IA. Sistemas capazes de monitorar dados, identificar padrões, gerar insights, automatizar respostas e operar continuamente. Mas levantamentos mostram que menos de 30% das lideranças utilizam o IA de forma estruturada hoje. E aqui que está o ponto mais importante. O próprio material de tendências aponta que o eixo de 2026 é a convergência entre criatividade, dados e IA. Criatividade isolada vira só uma aposta. Dados isolados viram tédio. E IA sem direção acaba virando ruído. É a convergência desses três elementos que cria um crescimento real. E essa lógica exige o fim dos silos. Para 2026, as marcas precisam deixar de operar com esses times isolados de mídia paga, orgânico, conteúdo, atendimento e passar a atuar como organismos integrados. Integração operacional e estratégica vira condição básica para eficiência e consistência. IA, nesse contexto, não vai substituir pessoas nem a criatividade. Ela orquestra, ela conecta dados, acelera processos, amplia a leitura de contexto e libera tempo para o pensamento e criação estratégica. Em 2026, o debate sobre IA deixa de ser sobre qual ferramenta usar e passa a ser qual visão de sistema estamos construindo. Quando a gente olha para essas 6 tendências em conjunto, fica muito claro que 2026 não vai ser sobre fazer mais ações, testar mais formatos ou adotar mais ferramentas. Vai ser sobre construir sistemas de marketing mais integrados, mais humanos e mais sustentáveis. Sistemas capazes de lidar com CPM alto, com atenção escassa, com consumidores cada vez mais críticos. Então, o desafio não é prever o futuro. É entender como essas peças se conectam e o que elas exigem das marcas, negócios e agências a partir de agora. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!